Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast. Eu vou apresentar aqui hoje a nossa convidada fantástica. Ela é uma futurista, especialista em novas economias. A Lala é pioneira na economia criativa no Brasil. Eu já tenho bastante contato com os conteúdos que ela coloca no YouTube e, enfim, há bastante tempo. Então, ela traz muitos pensamentos super interessantes nos canais dela da internet. Ela é fundadora do movimento CRI Futuros, uma das técnicas de estudo de futuro. Lala, eu queria que você contasse para a gente também um pouquinho mais sobre isso. E Lala, o seu movimento ele já esteve presente em vários países ao redor do mundo. E você também criou a sua própria metodologia, que é a fluxonomia 4D. Não é nem 3D, é 4D. Então, com vocês, Lala Denzelin. É assim que diz o seu nome? Isso, diz como escreve. É um nome meio complicado, então tanto faz. Por isso que eu sou Lala também, porque é fácil de guardar. E prazer estar com vocês, Ana Vitória. O mar é uma causa muito incrível. Somos 75% água, o planeta também. Eu tenho a impressão que a ciência nos próximos anos vai descobrir que a água é muito mais do que a gente imagina. Eu me interesso muito por coisas de nova ciência e quem sabe a água seja uma interface, né, que transporta e cria uma homeostase de informação no mundo, porque agora estão construindo até computadores quânticos usando água, né? Mesmo que a água com é água. capaz de... a água tem propriedades impressionantes para a transmissão de informação. Ela é um elemento bem diferente dos outros, né? Ela tem os 3 estados também, então... Estudando um cientista, porque você sabe que eu sou bióloga na origem, eu nunca me formei, mas meu pensamento é totalmente ligado à natureza. Foi descoberto um 4º estado da água. Ah, mesmo? É uma coisa meio complicada, mas é um estado um pouco gel, um estado... Okay. Mas, Lala, se apresente para o pessoal, conte um pouquinho de como você começou a trabalhar com esse tema também. Olha só, eu sempre quis trabalhar com mudança e com soluções. Sempre foi meu tema, desde que eu era muito pequenininha, segundo consta minha mãe. Aí eu achei que eu estudando biologia, como somos, e história, o que fizemos, eu ia entender tudo. Acabei percebendo que na área cultural isso acontecia mais, porque a cultura é um pouco a intersecção da nossa natureza e da cultura, e também porque a linguagem é extraordinariamente importante para isso. Então eu tive um grande percurso nas artes cênicas, etc., e estudando tudo que tem a ver com simbolismo, com síntese, com linguagem, com a estrutura das coisas. Aí eu fui trabalhar com corporações, porque eu tinha um perfil multimídia, e em corporações usando comunicação, cultura como estratégia de transformação. Isso me levou para o terceiro setor. No terceiro setor eu pude observar, eu tive sorte de trabalhar com prêmios do terceiro setor, e aí eu vi o que funcionava, por que funcionava, e foi aí que eu comecei a desenvolver essas lentes 4D, porque deu para ver que qualquer projeto que funciona, seja corporativo, seja no terceiro setor, ele tem pelo menos 4 dimensões, uma mais da que normalmente é abordada na sustentabilidade. Ela tem, claro, a ambiental, a social e a financeira, que eu não chamo de econômica, já conto que financeira, e mais a dimensão mais importante de todas, que é a cultural, que é a do mindset. Porque no cultural estão os softwares e nada funciona sem software. Então, são 4 dimensões. E essas 4 dimensões, elas criam a economia. Porque a economia, na verdade, não é só fluxo de moeda, ela é fluxo de recursos culturais, ambientais, sociais e monetários, e o tempo sendo um deles de maior valor, e fluxo. A gente chama isso de 4D, que é representado assim, isso aqui a gente chama de matriz 4D. Aí, esse tipo de visão me levou a trabalhar com governos locais, instituições de fomento, como no Brasil o Sistema S, Sebrae, Sesc, etc., que é muito importante. Sim. Dali para a ONU, era o momento que começava a economia criativa no mundo. Aí eu ajudei a implantar isso em 4 continentes, mas eu tinha uma visão diferente da vigente, porque já era muito ligada à sustentabilidade. Então, e já estava muito evidente que um empreendedor sozinho não resolve a parada. Sim. E que, portanto, a gente precisaria trabalhar com as novas economias junto, economia compartilhada, colaborativa e com uso de recursos além do monetário. No final dessa experiência de
de Nações Unidas, eu passei uns 12 anos, de 2001 a 2012, viajando, sendo que de 2005 a 2013, com uma ação internacional super forte. E uma das últimas coisas que eu fiz foi projetos nacionais para Moçambique e para Cabo Verde. E aí eu notei que não adianta você, como assessor, apontar um caminho. Se você... Porque aí eu apresentei e os ministros disseram, beleza, mas com quem eu vou fazer isso? E aí eu parei tudo e fui preparar a Fluxonomia 4D, que é esse método que combina futuro e novas economias. Eu sou futurista desde 95, para preparar pessoas e criar ferramentas. Então, a gente sabe, por exemplo, que qualquer projeto, para ser funcional, ele tem que, qualquer coisa, tem que ter pelo menos 7 etapas. Eu tenho que compreender o presente, eu tenho que ter uma visão de futuro, eu considero as 4 dimensões e suas novas economias: cultural, economia criativa; ambiental, economia compartilhada; social, economia colaborativa, que tem a ver com gestão, é diferente da compartilhada; e na dimensão financeira, uma economia multivalores. Aí eu consigo juntar todo mundo. Então, essa é a minha trajetória. E todo mundo pergunta, para que serve futurista? Futurista, na verdade, serve para ter uma visão do todo. Nós não temos como se fosse esse sentido, a gente não sabe ser ao mesmo tempo indivíduo e parte de um coletivo, sabe? Sim. Imagina assim, você para em fila dupla na frente da escola e você não pensa toda a confusão que se criou atrás de você por causa disso. Então, essa noção sistêmica a gente não tem, a gente não é preparado para isso. E futuristas somos. Então, essa crise que a gente vive, por exemplo, causada pelo Covid, porque o Covid, na verdade, revelou um monte de coisas que estavam lá. Sim. E que, de repente, falou, meu Deus, a gente não tem capacidade de resposta. Quem já viu alguma coisa do meu trabalho sabe que eu falo há anos que a gente vive a maior transição da história da humanidade e que era importantíssimo se preparar para isso. Sim. Você acha que essa época que a gente vive é uma época de transição de um modelo para outro, Lala? Certamente. Eu acho que é importantíssimo a gente compreender que nós fomos catapultados nessa transição. Um pouco à força, né? Exatamente. Talvez a gente não tenha feito a lição de casa de anos anteriores, onde tanta gente dizia é preciso mudar, e não mudamos. Sim. Não mudamos e aí, pumba, agora a gente vai ter que mudar na marra. Não tem mais escolha, né? Porque o que aconteceu com o Covid? O Covid revelou, que estamos todos interconectados, então não tem nada que acontece num lugar sem afetar o todo. E pela água, justamente, né? Porque é um vírus que se passa pelos nossos fluidos interiores. Claro. E pela água e pelos aviões. Sim, também, com certeza. E pelo deslocamento de mercadorias no planeta numa velocidade, numa extensão que nunca aconteceu. Sim. Então, o que acontece? A gente está num tipo de fluxo planetário físico, de deslocamento e, sobretudo, pela vida em rede, onde as coisas são totalmente interdependentes, por exemplo, a economia, que aí faz com que cada coisa que aconteça à parte afete ao todo. E a gente não está preparado para lidar com isso. Então, o que acontece? Olhando a história, há momentos em que isso acontece. Aconteceu assim na passagem do feudalismo para a monarquia república, e agora a gente vai viver uma nova mudança. Que mudança é essa? Cada vez que muda a complexidade com a qual são trocados informação, bens, poder, circulação de mercadoria, cada vez que isso acontece, inevitavelmente tem que mudar o jeito de fazer as coisas, porque o jeito anterior não dá mais conta. Sim. Foi assim na passagem de monarquia para a república, de economia à base de monopólio de escravo para industrial, e terá que ser assim agora. E qual é o nosso desafio? Era super importante se desse para entender isso. Nós estamos acompanhando, agora todo mundo entendeu o que é exponencial. Exponencial é a curvinha do vírus que a gente fica lá olhando. É verdade. Agora todo mundo entendeu o exponencial. Só que não é apenas o vírus que está exponencial. Tudo está exponencial. Sim. A complexidade, a criação de moeda, a mudança do clima, por favor, né? E aí, qual que é o desafio? O consumo, a vida na rede, porque a rede, como ela não tem materialidade, nem a moeda como ela está sem lastro, e a vida em rede, elas são desmaterializadas, né?
Nós estamos aqui, você está horas adiante e a milhares de quilômetros de distância, sim, e nós estamos aqui. Só que nós, o planeta e o tempo, não somos desmaterializados. Então, isso gera um gap tremendo. Você tem aqui a extração dos recursos naturais, a economia, a velocidade da informação, a exaustão das pessoas, etc., indo em exponencial. E aqui, a nossa capacidade de resposta é linear. Sim. Por exemplo, o vírus anda exponencialmente, mas a solução para o vírus é linear, depende da capacidade. E aí, então, era evidente que esse distanciamento e essa tensão, em algum momento, ia provocar uma ruptura. Sim. Não se sabia o que ia causar, mas que era insustentável, sim. Eu acho que o vírus foi só um gatilho, né, Lala? Porque essa mudança ela teria que acontecer de qualquer forma. Talvez seriam outros gatilhos. A mudança do clima talvez seria um gatilho no futuro. Mas o gatilho viria. Você tem toda a razão. A gente teve vários gatilhos, mas como eles não afetaram o mundo inteiro ao mesmo tempo, ninguém ouviu. Então, queima na Austrália, inunda não sei aonde, queima não sei o quê, e só quando a coisa pegou todo mundo em semanas, sim, aí a gente para e pensa. Exatamente. Então, na verdade, é muito interessante como tudo no mundo tem dois lados, né? É terrível, terrível essa pandemia. Ao mesmo tempo, ela nos ensina tantas coisas que ela faz com que a gente perca vidas. Tudo. Sim. Muitas vidas, mas ganhe em compreensão de que, puxa vida. Então, qual é a questão? A questão é que agora, primeira coisa, por favor, saiba que o mundo mudou. Os cientistas, os historiadores vão se referir a alguma coisa como antes da pandemia, depois da pandemia. Não existe a menor chance da gente abrir a porta daqui a X semanas ou meses, quando a gente puder ir lá fora, e o mundo estar igual. Não existe. Sim. A economia já caiu em pelo menos 35% globalmente. Então, não é que um está com dinheiro para poder comprar desse que não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Foi acho que uma coisa pior do que a crise de 30, não é? Tá mesmo quase no mesmo patamar. Não, muito pior, muito pior, muito pior. E as novas economias? Mas aí, só que a única coisa que é assim, essa crise ela é mais extensa e generalizada do que a de 30, que a de 30 a difusão dela tinha um tempo. Sim. Agora é tudo instantâneo. Mas, por outro lado, nós temos uma coisa... A gente não estava conectado, né, Lala? Exatamente. Como a gente está agora. Então, exatamente. Então, a gente tem mais recurso para solucionar. Então, duas coisas importantes. Um, compreender que o mundo mudou. Dois, compreender que tem jeito. Por que jeito é esse? Existe recurso? Sim. O recurso só está mal usado. Tem dinheiro pra caramba. Tem dinheiro na mão de pouquíssimos, sabemos. Sim. E tem dinheiro mal alocado. Então, pensa o quanto você deve ter, quanto é investido em mar, que é vida, que é 75% do planeta, e quanto é investido em armamentos. Sim, e na própria ciência espacial, a gente sabe mais da Lua do que do próprio oceano. Então, porque vai mais dinheiro para isso do que conhecer o próprio planeta. Então, a gente tem um atraso muito grande, né? De conhecer. É uma questão de mentalidade. Então, essa inteligência super precisa. Então, existem recursos, não existe uma boa escolha de o que fazer com os recursos. Nem a escolha, nem a nossa ação integrada para forçar isso. Então, a gente fica esperando que o governo taxe milionários. Tá, mas o que nós estamos fazendo em relação a isso? Será que tinha algo que a gente podia fazer? Segunda coisa, existe conhecimento? Sim, existe muito conhecimento. Só que tanto o dinheiro, quanto o tempo das pessoas, quanto o conhecimento, ele não está conectado. Então, a gente está conectado por Zoom, pela rede social e tal, mas os mecanismos de convergência de inteligência, de recurso e tal, é que precisam ser aprimorados. É o que a gente faz com a fluxonomia. A fluxonomia serve para quê? Primeiro, para a gente compreender que existe recurso não apenas monetário. Vamos precisar muito agora. Vai ter menos dinheiro, mas vai ter recurso cultural, vai ter acesso a pessoas, vai ter acesso a tempo. Então, a gente vai... Por exemplo, sei lá, eu sou designer e eu compro no mercado aqui do lado. Eu tenho pouco dinheiro. Eu vou ter que combinar com o mercado se ele não quer o meu design em troca de... Estou dando um exemplo muito simplinho, mas nós vamos ter que fazer isso. Nós estamos trabalhando para isso. A gente tenta isso... Lala,
Para quem se interessou bastante sobre isso, você tem um curso online da Fluxonomia 3D? Eu super tenho, super. Obrigada por perguntar. Eu sempre levo bronca porque eu me entusiasmo para falar e nunca oferto os produtos. Então, Sim. o que a gente tem? Sim, primeiro, você que está nos assistindo, você tem já algumas coisas gratuitas que você pode fazer durante esse período do Covid. A gente tem uma lista de missões chamada O Herói do Século XXI, que você entrando, a Ana vai botar aí os links depois, você entrando, você recebe a cada dia um e-mail para te ajudar a compreender esse momento e a se preparar para ele como pessoa. E uma missão. São 15 áudios com missões. Isso é para a época agora do Covid. Isso. Na verdade, é uma pesquisa minha de 30 anos sobre a jornada do herói. E é o que me norteia, sabe? É uma coisa importante. Eu tenho estudado sobre isso, eu acho fantástico. Olha, eu acho que eu vou fazer também. É super importante. Depois a gente tem grupos de estudo sobre o livro Novas Economias e Futuro, que acontecem e vai começar você podia divulgar isso, Ana? Sim, com certeza. Mais rápido possível. Vai começar dia 28, se não me engano, depois você vê direito o horário, mas é criado para Portugal, numa parceria com o Planeteers, porque eu ia falar no Planeteers, né? Vinha para cá. Eu ia no evento, sim. Claro. Eu ia falar lá e a gente está junto com a equipe do Planeteers, vendo como. Então, eles falaram que das coisas que eles encontraram que mais faz sentido de tudo que eles conhecem a fluxonomia, então a gente está fazendo um grupo de estudo também em horário para Portugal. E a gente tem uma newsletter onde a gente vai enviar também 7 missões para pequenos empresários, startups, etc., irem compreendendo. Ótimo, isso eu vou fazer, porque eu também sou uma pequena empresária. Muito bom. A maioria de nós, né? Sim. E aí, como produto... Com claro. criativa, geralmente tem que sair do empreendedorismo isso, porque não vai sair de outros lugares, né? Não. E se antes a gente já sabia que não tem emprego e vai ter trabalho, agora mais do que nunca, né? Sim. E aí a gente tem uma formação online de fluxonomia, super bacana. É uma formação bem consistente que tá com turma aberta. Ótimo. Que aí é futurismo e novas economias. São 9 módulos, é muito, muito bacana. E que depois tem uma sequência. Tem algumas atividades presenciais, tem grupos de mentoria para pequenas empresas e a gente faz todo um trabalho também, o nosso ganha-pão maior é de assessoria para corporações. E que agora a gente está criando também desenhos de ações para territórios, porque então as ações emergenciais, te conto para quê? Vocês que nos assistem são provavelmente grupos de empreendedores, Sim. grupos de startups, grupos de jovens. Qual é a chave desse século XXI? E aquilo que a gente vai ter que mudar? Não tem jeito. Não será possível sobreviver no século XXI sem fazer junto. É verdade. É assim. Colaboração e não é competição, né, Lala? Eu acho Exatamente. Que esse é um dos valores que eu mais faço para as pessoas quando eu dou uma palestra, quando eu falo sobre isso. É o que eu mais falo, é colaboração no lugar da competição. Mas a colaboração, eu estou procurando até uma outra palavra, Ana, porque colaboração, as pessoas interpretam mal. Colaboração, elas entendem como uma ajudinha de graça, sabe? Assim, colaborativa é uma coisa meio... como parceria, né? Parceria também é uma palavra que ficou queimada. Ficou banalizada. Então, eu não sei qual é a palavra, sabe? Mas é isso, cooperação talvez seja, ou convergência. O que quer dizer isso? Supondo que você tenha... vou pegar exemplo de startup. Startups, 90%, não lembro exatamente quanto, se é 6, 7 ou 8%, não avança, né? A taxa de mortandade de startups é extraordinária. 9 entre 10, né? Elas não sobrevivem ao primeiro ano. Assim como micro e pequenas empresas de qualquer natureza. Por que é isso? Porque é impossível, é muito difícil e vai ser cada vez mais. Agora, nesse pós-Covid, vai ser praticamente impossível você se virar sozinho. O que precisa? Se você é uma startup, você tem ou uma empresa, você tem um talento ou um invento. Por exemplo, você tem
esse conjunto de habilidades de arquitetura, biologia, mar, Design, empreendedorismo. depois o oceano também. Aí, o que acontece? Que é o problemão. Pensa o seguinte, olhando aqui nos 4D, lembrando, você tem um patrimônio cultural, né? Eu sou uma startup, eu tenho um invento ou um talento. Aí, o que acontece? Eu tenho que inventar uma empresa, que eu tenho que criar uma estrutura para essa empresa, uma forma de comercializar, buscar cliente, comunicar, e uma forma de precificar, fazer a gestão financeira e tal. Só que eu não sei fazer isso. Eu sei ser um inventor de uma solução ou de um talento. O que acontece com todos nós? Em vez de fazer 80% do tempo aquilo que a gente sabe e 20% aquilo se relacionar com aquilo que a gente não sabe muito, é o contrário. A gente faz 20% que não sabe e 80% a gente fica tentando fazer mal a estrutura, a comercialização, a administração e a comunicação. E aí não dá. Aí todo mundo morre. E às vezes a startup é uma pessoa, né? Então elas têm que se dividir em 4, justamente para fazer 4 funções. Exatamente. É impossível. E aí a gente fica se sentindo super mal. Eu tentei, não consegui. Bom, você é um gênio. Eu tenho um exemplo muito interessante. Tem um senhor cientista em São Carlos, que é uma universidade muito boa do Brasil, e ele teve um problema cerebral com 80 e pouco, disseram que era Parkinson. E ele, cientista, ele falou, não é isso não. Aí ele criou um mecanismo de medir a pressão craniana para ele mesmo, e ele mediu, e ele viu que ele era hidrocefalia, ele tinha líquido no cérebro, e o sintoma apareceu de Parkinson. E aí ele falou, imagina quanta gente, porque não existia um mecanismo de medir a pressão no cérebro. Aí você tem esse senhor cientista que desenvolve um novo sinal vital, imagina, que nem tem batimento cardíaco, pressão arterial, é pressão intracraniana. Aí o que acontece? Ele é um senhor cientista da universidade, ele não vai saber fazer uma empresa de fazer medidores de pressão, aí ele precisa de uma pessoa de negócio. Sim. Esta pessoa vai fazer isso. Então, qual é o caminho, queridos? É para isso que a gente existe, na fluxonomia é o que a gente faz. A gente vai precisar criar infraestruturas compartilhadas. O caminho de futuro é se organizar em platform co-ops. Se vocês quiserem, dá uma olhada no Michel Bowens, dá uma olhada no Sharing Cities e todas essas experiências. Porque, digamos que somos 20 startups ligadas a mar. Cada uma delas ser uma empresa, não vai dar. Você não vai conseguir pesquisar mar. Você vai ficar desesperado tentando entender como chega em cliente. E você não sabe chegar em cliente e nem tem que saber. Você é um especialista em mar. Então, vai precisar fazer o quê? Vai precisar aqui, ter 20 talentos ligados ao mar, que estão numa estrutura compartilhada, como uma cooperativa, onde tem uma estrutura física e virtual compartilhada, uma estrutura de comercialização e comunicação compartilhada e uma estrutura de gestão financeira, investimento, etc., compartilhada. Isso é o final da história. Agora, qual é o caminho? Para chegar lá, não adianta botar 20 startups juntas e dizer agora vocês trabalham sozinhos. Agora vocês se juntam. Não dá certo. Então, o que a gente observou ao longo desses 30 anos trabalhando? Que para que dê certo o fazer junto é muito complexo. Nós não fomos preparados para isso. Precisa um processo. Primeiro, você precisa entender o mundo, ter uma visão comum de futuro. Pensa, por exemplo, no Brasil, o que mais dá certo de colaboração é o carnaval. O carnaval é uma produção incrível, né? Igreja também é incrível como estrutura e colaboração. O que tem? Todo mundo tem uma visão comum de futuro, tem uma linguagem em comum, tem alguns hábitos em comum, uma frequência de calendário, de encontros, de atividades, tem uma troca entre as pessoas e apoio mútuo e são essas coisas que permitem o fazer junto. É aí que a gente chegou nessas 7 etapas. Então, o que precisa? A gente cria jornadas aonde então vou dar um exemplo disso. O último trabalho muito lindo que fizemos para a Natura foi o programa Natura na Amazônia. Imenso, né? Centenas de stakeholders. Aí era para desenhar um novo negócio para a Amazônia e para a Natura.
Que lindo. Então, o que que a gente faz? Porque eu vi alguns produtos disso. Foi há bastante tempo atrás, Lala? Não, foi agora. Foi A Natura recente. tem produtos, veja bem, não estou falando de produtos. Ok. Eles têm produtos já com base Nas em plantas da nativos da Amazônia, né? Amazônia. É isso que eu lembro. Eu lembro de usar shampoo de Mas açafrão. não, era uma nova área de negócios para a empresa que Ok. beneficie e num novo modelo de negócio. Não é Sim. fazer creme, sabonete e tal, que isso eles já Uhum. fazem, é uma outra coisa. Aí a gente junta todo mundo e a gente faz uma jornada de, primeiro, preparar as pessoas a compreenderem o futuro e as novas economias. Porque se você não tem repertório, você não consegue fazer. Exato. Né? Então, primeira coisa, então eu te digo, vem para a fluxonomia porque você precisa de repertório. A gente desembarcou num novo momento sem entendê-lo. Para Com isso que certeza. existe futuro e novas economias. Daí, a gente precisa experimentar os benefícios da convergência e da colaboração. O que quer dizer isso? A próxima etapa é ver o que queremos e como dar match. Vamos imaginar o nosso contexto ali das 20 startups que estão ali. Vai ver o que pode dar match. Minha startup é de tecnologia. Que bacana, a minha precisa tecnologia, mas ela é de gamificação. Que bacana, porque aí pode gamificar. E um vai vendo aonde dá para dar liga com o outro. Sim. Vou dar exemplos reais. Imagina, por exemplo, que você tem duas empresas que têm problemas de logística. As duas têm que entregar coisas. As duas saem com caminhão vazio. E elas deveriam se juntar e sair com um caminhão das duas, ou entregar para dois públicos diferentes as coisas da mesma empresa em dois caminhões. Dá para entender? Sim. Eu vou imaginar um outro contexto pequenininho. O que vai acontecer agora com a crise? Imagina uma balada. Você tem um lugar de casa noturna. Ele tem uma cozinha. Ele opera poucas horas por dia, só de noite. Ele agora vai ter um problema porque ele vai ficar meses sem faturar. Sim. Como é que paga as contas? Imagina uma pessoa que faz refeição para entrega em empresas na hora do almoço. Ela precisa de uma cozinha. Ela usa durante o dia, não usa de noite, mas ela tem uma cozinha e infraestrutura. Imagina um designer de acessórios. Sim. Ela tem um espaço, ela tem uma loja que comercializa e tal. Esses três vão estar com um baita problema, porque eles se descapitalizaram nesse processo. Sim. Num processo de colaboração, de convergência, o que acontece? Junta os três no mesmo espaço. Então, a cozinha da balada é usada durante o dia para fazer comida para entrega para executivos e a exibição e a venda dos acessórios é feita durante a balada, durante a refeição e pode também ser ofertada. Então, você divide a tua estrutura por três e multiplica o teu público por três. Sim. Entendeu? Então, você divide a 1/3 de custo e 3 vezes mais público. É esse tipo de coisa que a gente vai precisar fazer. E também de trocas de recursos não monetários. Você usar teu dinheiro só para aquilo que der. As E ter trocas coisa também, que não é? Eu você vai falei muito trocar sobre isso semana passada, inclusive, Lala. Muito bom que você trouxe esse tema das trocas, porque Falei um a monte, gente, né? a gente não, mas eu adorei que você trouxe essas coisas. Inclusive, quando você estava mostrando todo o seu método, eu acabei me lembrando, inclusive, de um livro que está aqui. Esse livro eu li essa semana, Lala. Eu achei ele maravilhoso, assim. Acabei ele, não sei se você já conheceu. Chama Revolução das Plantas. O autor, ele é um italiano, se chama Stefano Mancuso. Ele é um cientista que estudou só como as plantas se organizam. E ele fala por que é que as plantas estão no planeta há muito mais tempo do que nós. Porque elas se organizam em rede. Elas não são hierárquicas. E eu achei esse pensamento, ele explodiu na minha cabeça. Porque eu falei, meu Deus, como é que a gente nunca parou para pensar nisso? E ele era muito criticado por falar isso. Então, eu achei maravilhoso que você trouxe isso, porque eu acho que a palavra realmente não é colaboração, mas é rede, né? É algo convergência. Sim. O que acontece? A rede, um dos problemas que a gente tem é que a rede, estamos em rede já, mas a rede é dispersa. Pensa no que está acontecendo com o nosso tempo aqui, ó. A gente fica só, quando vai ver, acabou o dia, a gente não fez nada. É verdade. É uma dispersão de tudo. Muito grande. Então, o que precisa? Quando a rede é assim, você imagina que dentro da rede existe
tudo o que precisar. Se você vê, por exemplo, o que existe de recurso entre os teus ouvintes, provavelmente existe recurso para resolver pelo menos metade do problema de quem está lá, mas ninguém sabe. Sim. Então, o que precisa? Precisa convergência. Precisa juntar essa informação. Nós somos como se fôssemos pontinhos isolados que não se conectam. E o negócio é conectar esses pontos. Isso também é sobre a criação de comunidades, não é, Lala? Porque Exatamente. perdeu esse senso de coletivo, né? Eu acho que talvez a pandemia está trazendo isso de uma forma muito até forçada para muitas pessoas. Ela está trazendo esse senso de coletivo cada vez mais forte. Apesar de estar cada um isolado na sua casa agora, a gente já percebeu que se uma pessoa sai de casa e não toma as medidas necessárias para se proteger, não é que ela faz mal só para si, ela faz mal para os outros. E isso se estende em diversas áreas da vida coletiva. E é muito interessante porque só uma coisa assim poderia dar essa consciência para a gente, né? Por exemplo, quando tinha um big incêndio na Austrália, a gente achava, é problema da Austrália, não é meu? E não é verdade. A Amazônia porque também. A gente não sente isso. E com o vírus fica muito evidente. Mas sim, a questão vai ser a gente criar vínculos, a gente dar match para ver o que pode ser otimizado. Pensa dentro de área de empresa. O que a gente faz quando a gente entra dentro de uma empresa? A primeira coisa, a gente vê os processos e a gente vê, porque nós estamos o mundo inteiro, todo mundo, te pegar umas canetinhas aqui de exemplo, todo mundo andando na paralela, né? Então, você tem uma área, outra área, outra área, outra área, uma startup, outra startup, outra startup, cada um na sua. Sim. Ninguém se comunica com o outro, né? Ninguém sabe o que o outro está fazendo. E aí tem uma sobreposição extraordinária, porque cada um desses aqui tem os mesmos recursos que, de repente, se fossem juntados numa rede, a gente podia ver que com um recurso de 2, atende os 4. Sim. E que o resto de recurso a gente pode usar em outra coisa. Ou você vai ver em áreas que as áreas estão fazendo coisas para o mesmo objetivo. E quando você cruza, você simplifica extraordinariamente. A gente tem resultado de 30 a 3.000% de otimização de processos simplesmente por combinar, por dar match, por ver que em vez de cada um fazer tudo sozinho, vamos cruzar. Para isso, Lala, não é preciso uma mudança de mentalidade, porque eu acho que muitas empresas ainda vivem naquela mentalidade da competição mesmo, né? Então, elas não percebem que com o outro ou mesmo junto, elas podem ir muito mais longe do que sozinhas. Sim. Então, eu vejo que, às vezes, até entre as pessoas que trabalham realmente com o mar e, inclusive, estão fazendo alguma coisa em prol do planeta, ainda essa mentalidade ainda prevalece muitas vezes. Sim. Eu acho que nesse momento a gente precisa primeiro mudar de mentalidade, assim, apertar o refresh como pessoas, sabe? Refresh número 1. O mundo mudou, não tem mais jeito, não dá para voltar atrás. A metáfora que a gente usa é quando quebra o ovo para você virar pássaro, ou quando você tem um parto. Sabe o que acontece um pouco com a gente? Imagina o seguinte, é como se a gente tivesse ficado grávido, inclusive era uma imagem que se falava muito, né, de grávido do mundo novo. A capa do meu primeiro livro era inclusive essa, tá vendo? Era uma barriga grávida. É um livro de 2012, feito para mim mais 20. E a gente ficou grávida e fez de conta que não estava. Não se preparou. Pois é verdade. E aí, de repente, nasceu no futuro, nasceu na marra agora, ó. E nós não estamos preparados, e não adianta. Depois que você tem uma criança, não adianta dizer, mas meu jeito de viver não é esse. Eu gosto de dormir a noite inteira, eu não quero. Não tem jeito, mudou, sua vida mudou. Então, precisa saber disso. Mudou. Mudou para onde? Eu tenho que desenvolver instantaneamente um senso de coletivo. Eu não posso mais só pensar em mim. Eu tenho que pensar em mim e no bem comum. E como empresa, idem. Qualquer solução que também não sirva ao bem comum não vai sobreviver. Simples assim. Então, essa passagem da competição para a colaboração, ela é imediata, não tem jeito. Mas não tem jeito mesmo, gente. Sim. Não tem jeito, sabe? Não vai ter sobrevivência empresarial sem fazer junto. Não vai ter. Vai ter, como no caso das startups, aqueles
3% que vão conseguir fazer sozinho. E a gente fica olhando eles, dizendo, ai, que lindo, olha, o fulano, o Beltrano fizeram Como sozinho. foi? E a gente olha os unicórnios, Sim. todo mundo quer ser unicórnio, mas olha o nome, chama unicórnio, é um ser Sim. mitológico. E é verdade, ele nem existe, pois é. Eu acho Não que existe. eu vi até um artigo semana passada que falava que esqueça os unicórnios, agora a gente tem que ser zebra. Porque a zebra é um animal que é diferente. Adorei, adorei. E zebra aqui no Brasil também é quando é uma coisa que sai fora do planejado. Tipo, sim, exatamente. quando dá zebra que você acha que num jogo vai ganhar tal time e é outro time que ganha, a gente... mas não era nesse sentido. Era mesmo Mas vale também, né? Também Zebra vale. também, de que aquilo que você acha que ia dar certo pode ser outra coisa. Mas adorei, exatamente. Não unicórnio, zebras. E quem for autêntico também vai sobreviver, né? Porque quem está tentando copiar outras coisas que já existem também não vai sobreviver. Não. Então, primeiro, a mudança de mentalidade própria. Apertar o refresh, saber que mudou, se preparar para isso, ter uma urgência. É que nem quando pariu. Enquanto você está namorando, você pode ter seu tempo. Você vai ter filho, não vai ter tempo. Não vai. Quando você está grávido, você sabe que você tem 9 meses. Você pode escolher se preparar de 1 a 9 ou só no mês 8. Mas quando você pariu, não tem mais jeito, é já. Então, precisa entender isso. É uma mudança imediata. Como indivíduo, a gente vai ter que convergir também na nossa vida cotidiana, sabe? Sim. Fazer compras junto, porque não dá o tempo e não dá o valor. Sim. Cuidar de criança, tem que cuidar junto. Cuidar de velho, tem que cuidar junto. Sim. Todas as soluções a gente vai ter que convergir. E nas empresas também. Entre áreas, não dá para ter áreas trabalhando isoladamente. Não dá para não pensar em sustentabilidade no bem comum. Essa coisa, né, da economia, tem muitos nomes, mas todo mundo falando a mesma coisa. Da Donut Economy, da economia do bem comum, tem muitos nomes. A gente fala muito de economia circular também, Lala, porque mas ela entra dentro das economias criativas de qualquer forma, né? Sim. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu vejo que ela entra ali dentro daquela parte ambiental das economias criativas. A economia circular, ela está ali. E ela propõe, inclusive, um novo modelo pro lixo, pro descarte, né, do que a gente acaba gerando como... Mas note, a economia circular é um bom exemplo, porque a única forma que dá para resolver a parada da economia circular é quando você pega todos os que participam da cadeia produtiva de um produto e eles trabalham juntos. Uhum. Eles têm que virar uma unidade operativa, o que a gente chama de uma célula colaborativa, porque não adianta você mandar o seu fornecedor, fornecedor, seja circular, não vai rolar. Só se vocês estiverem realmente operando juntos, todos, aí dá. Aí é operar daquele jeito que eu falei, é ter uma estrutura comum. Então, repara, o que está acontecendo com a gente? Talvez vocês que estão mais ligados aos estudos da vida compreendam. A vida, ela sempre avança no caminho de uma maior complexidade, né? Maior complexidade requer outro nível de organização. Então, a gente tem organismos multicelulares, unicelulares simples, que depois se organizam em unicelular mais complexo, como a nossa célula, né? Que antes a mitocôndria era uma criaturinha. Até hoje a mitocôndria tem um DNA diferente do resto. Depois de célula, tecido, tecido, órgão estrutura, pessoa, sociedade e tal. Mesma coisa na sociedade. Grupos coletores, tribos, vilas, cidades, reinos, nações, conjunto de nações como a União Europeia. Sim. Então, nós agora estamos nesse caminho. A nossa sociedade vai ter que se organizar em células mais complexas, onde cada um faz uma parte que sirva ao todo. Não dá para a gente ter uma vida assim na paralela, sabe? Essa vida na paralela, cada um cuidando do seu, não vai mais dar. Vai ter que se organizar assim em células colaborativas. É muito bom. Não sei se consigo você explicar, mas isso pelo é menos consegui entender depois. E o que a gente faz com a fluxonomia é criar um roadmap e um processo para isso. Porque não adianta só a intenção, sabe? Tem aquele dito que diz, no Brasil tem, de boas intenções o inferno está cheio. Sim, não sei com se certeza. Aqui também tem. Sim. E eu acompanho há 20 anos processos, novos arranjos organizacionais e tentativas de
negócios em rede, arranjos, tal, e a quantidade de coisa que morre é absurda. Porque é ingenuidade achar que colaboração, você põe todo mundo junto com um propósito comum e dá certo. Não. Sim. O propósito comum é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Você precisa método, precisa ferramenta. Por isso que a gente cria essas jornadas para ir preparando até conseguir colaborar. Você experimenta os benefícios da colaboração, você muda seu mindset, você ganha outra compreensão de valor, outra compreensão da economia e tal, aí você se prepara para conseguir operar junto. Isso é muito bom que você trouxe, Lala. E até eu acho que a gente respondeu todas as perguntas que eu tinha elaborado, até você também deu um feedback nas perguntas. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo e de uma forma muito didática também, porque eu gosto muito do jeito que você fala, você consegue transmitir esses conceitos que são também muito complexos para uma audiência maior, o que é muito bom. Eu queria que você deixasse, Lala, uma mensagem final. Como é? Porque assim, eu trabalho especialmente com a área do oceano e com jovens e oceano. Então, que oceano que a gente quer para daqui a 20, 30 anos? Né? São esses jovens que muitas vezes trabalham comigo e que vão, a partir daí, criar seus projetos que vão mudar certas realidades. Que mensagem você tem para esses jovens que estão hoje começando a construir alguma coisa na área ambiental, mas especialmente dentro das economias criativas? Bom, primeira coisa é tudo que eu falei até agora. Saia de cara pensando o que você vai fazer junto. A primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é o fazer junto. Pensar junto, co-criar junto, decidir junto e tal, para que seja lá o que for que você faça, sobreviva. Segunda coisa é não reinventa rodas. Há uma tendência muito grande de jovens a achar que, nossa, eu tenho uma solução e eu vou fazer isso e não vai. Vai olhar tudo que já foi feito. É o benchmarking muitas vezes, né? Tenta convergir. Tem uma coisa muito difícil, eu vejo isso com millennials, os teus talvez sejam mais jovens, Sim, que é a questão autoral. Sim. Que é todo mundo quer ser o autor da ideia. Gente, a gente não perde a nossa autoria nem a autoridade quando a gente se junta. Vai lá e junta, vê o que você sabe, o que já foi feito antes, constrói a partir do que já estava construído. Sim. Por favor, não reinvente rodas. A quantidade de reinvenção de rodas que eu vejo é incrível. E quando isso acontece, também a probabilidade de um projeto morrer também é muito mais fácil, né? Porque vão ter vários iguais a ele. Então, a concorrência, né? Se a gente for pensar para aquele mundo até antigo, ela é muito maior. A principal coisa é você saber quem é o teu concorrente para fazer o quê? Juntar com ele. Ele está fazendo a mesma coisa que você. Vocês dois juntos farão melhor. É outra lógica. E compreendam a sua vida em 4 dimensões. Primeiro, 5 dimensões, na verdade. A primeira dimensão é que mundo você quer. As outras são quais são seus talentos, seus valores pessoais, etc., sua linguagem, que é a dimensão cultural. Qual é a infraestrutura que você tem, física, virtual, seu corpo, importantíssimo. Quais são as relações que você tem, os vínculos, o acesso a quem, como você faz a comunicação com isso e aonde você investe tempo. Uma vez se conhecendo em 5D, e outros que se conheçam em 5D também, aí dá para dar grude. E sobre visão de futuro do mar, bom, primeira coisa, eu espero profundamente que o conceito de Gaia, que para mim faz todo sentido, seja a voz corrente da ciência. A ciência, nesses momentos de transição, a ciência ela demora a fazer a transição também, né? Pensa ao longo da história, quando Galileu falava o que falava, tu dizia, imagina isso é bruxaria, então eletricidade, tudo isso. Então, o próprio Freud hoje, né, que é, sei lá, a base da psicologia, muitas vezes, em diversas teorias que apareceram depois, foi imensamente criticado quando ele começou a criar as suas hipóteses. Então, um recado para o jovem. O futuro, não pense em futuros prováveis. Sim. Pense em futuro desejável, o que é bom para todo mundo, o que você quer e o que todo mundo quer. Porque isso é como se fosse um terreno fértil onde as coisas podem brotar. E lembre que, para que algo funcione no futuro, tem que ser meio louco. Se não for louco, não serve. Porque o futuro tem que ser outro. Sim. Não tenha medo de ir contra a corrente. Não tenha medo.
Eu tenho Se você muitos acha jovens uma coisa... que me perguntam porque eles têm medo de ousar. Não. Tem que Ainda mais ousar e por isso também que é importante estar com outros para ousar junto. assim. Ou ter embasamento teórico de futuro e novas economias para justificar a sua ousadia. Exatamente. Porque não adianta, É gente. importante, sim. Um problema não pode ser solucionado pela mesma mente que o criou, já dizia o Einstein. Então, a solução de futuro não está no jeito de pensar do passado. Se tivesse, já tinha resolvido. Sim. Então, vai fundo na ousadia. É E isso. eu tenho a impressão, para mim, pessoalmente, a água é um enorme transmissor de informação. Aqueles estudos do Masaru Emoto e de coisas assim, eu tenho a impressão que se existe um código que programa tudo, né? Se tudo que existe no mundo é informação, e existem teorias da física que falam disso, né? Que o espaço que a gente considera vazio, na verdade, ele é informação. Essa informação orienta a maneira como tudo aquilo que a gente vive acontece. Eu acho que a água é a interface para isso. Você tem a informação, o código, e você tem a vida. E a informação imprinta a água e a água informa a vida. Eu acho que a água é isso. Água é vida, né? A gente muitas vezes nem para pensar, mas se não fosse a água, nem existiria vida no planeta. Tanto que é como o planeta Terra é um dos planetas que mais tem água, foi aqui que a vida se desenvolveu dessa forma, né? Sim, Ele tem maior diversidade de vida do que justamente por causa disso. Por causa disso. E a água, acho que os oceanos são também uma espécie de placenta da Gaia, né? Onde tudo nasce. Assim. É a deusa do outra... Tétis. Eu tenho estudado muito sobre ela também. Eu acho fantástico. Porque ela é a filha de Gaia com Urano. Mas eu estou falando da Gaia, teoria de Gaia, né? Do James Lovelock. Também que diz conheço. Que a Terra é uma criatura, o que faz todo sentido do ponto de vista da biologia, porque ela tem sistemas de homeostase que não se explicam, né? Sim. Então, eu não tenho muita dúvida. Para mim, ainda mais agora que é muito interessante o que tem acontecido no campo da medicina, e do estudo do humano, porque nós estamos descobrindo que para cada célula são, eu não lembro, acho que é 1 milhão de bactérias e vírus que a gente tem no corpo, né? Sabia Tudo disso? isso? Microbioma? Não fazia ideia. As coisas mais modernas, assim, de estudo de anatomia e de medicina, dizem que nós somos feitos predominantemente de vírus e bactérias. É pra gente cada pensar, célula, né? Tem um universo dentro da gente, a gente nem para pensar. Nós somos a Gaia das bactérias e vírus. Nós somos o corpo que eles habitam, da mesma maneira que nós habitamos a Terra. E toda a regulação da gente é feita por isso. Então, no século XX, até o século XX, se achava que a bactéria era essa coisa horrorosa que entra do mundo lá fora e me adoece. Mas a gente tem bactérias boas, né, também. Nós somos bactérias. É verdade. Nós somos. A gente é feito principalmente... Não é muito louco isso? É muito louco. Mas isso, olha, traz uma nova visão. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue criar... Vale a pena pesquisar quanto que é a proporção. Deixa eu ver aqui se eu acho na mensagem do meu irmão. A proporção de bactérias. Meu irmão que é um super médico. Mas, enfim, é só buscar que a gente vai ver qual é a proporção. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho. Mas é muitas vezes mais. Eu acho que é 1 para 1 milhão a proporção. Olha, caramba. Mas a teoria de Gaia, eu lembro que eu estudei ela, inclusive na universidade, uma professora que era muito fora da caixinha, assim, ela apresentou a teoria pra gente, porque isso, dentro do meio científico, ninguém apresenta a teoria de Gaia, né? Então, ela veio por uma professora que era bem incomum, então ela apresentou, e eu achei a teoria maravilhosa. Não é tanto. Não é tanto, eu achei que era de 1 milhão, não é. Segundo ele, eu já ouvi que era de 1 milhão, mas ele está dizendo aqui 10 vírus, bactérias ou fungos para cada célula.
Olha, mas é bastante. Então, Porque quantas é células... 1/10 de célula Sim, e 90% de bactéria, fungo ou vírus. Imagina? sim. Mas, Lala, é isso. Muito obrigada mesmo por esse podcast, por toda essa conversa riquíssima. A gente tem muito material riquíssimo aqui nessa conversa. Tenho certeza que você vai conseguir inspirar vários jovens também com essa visão sua que é muito disruptiva, muito diferente e é exatamente o que a gente precisa agora. Muito funcional, pelo amor de Deus. Ela é Com disruptiva, mas certeza. ela funciona. Está funcionando com pessoas, com instituições. E é Então, o eu que a faço gente mais uma precisa. vez um convite. Venha para as nossas atividades gratuitas, os áudios do Herói, o estudo do livro, que também está disponível no Kindle. Então, seu próximo livro, eu espero que seja esse aqui, Com Ana. certeza. Ele tem E, disponível o e-book também, então, né? Se você disse sim, Kindle, está pronto. disponível. E Lala, deixa os E, seus. e no curso, Pronto, o teu curso também. Eu vou fazer, com certeza, agora. Fiquei muito. olha, o meu é o melhor, assim, realmente, se o melhor investimento que qualquer pessoa poderia fazer nesse momento é essa formação, Sim, porque ele foi criado para isso. Se você já viu qualquer coisa minha, você sabe, eu sempre começo dizendo: vivemos a maior transição da história da humanidade. é Isso verdade. era claro para alguém que é futurista desde 95. Não era claro o que ia ser o detonador. Sim. Isso não dava para Gatilho, imaginar. né? Como a gente diz. Ia ser, mas que essa tensão do exponencial com o linear era insustentável, isso era claro. Então, invista nisso. Venha fazer a formação em fluxonomia para dar conta dessa parada como indivíduo, como empresa e como profissional da Sim. tua área. Lala, deixa então só os seus links de Instagram também aqui, porque eu vou deixar na descrição Tá bom. o nome do seu Instagram e também se você tem o Instagram do Fluxonomia 4D? Tem, mas eu acho que as atividades acontecem mais no meu pessoal, Tá. onde dá para ter toda a informação é no site. Eu ainda acredito em sites, porque Mas eu deixo todos os seus links aqui. enquanto as redes sociais variam, o site continua. Então, meu site é meu nome. Ótimo. Lá tem todas as informações. E o que é bacana é que tem, entrando nesse link aqui, olha, bit.ly Newslala, Uhum. você entra na nossa newsletter para saber todas as informações. E o Perfeito. Instagram é meu nome, tudo junto. E Ótimo. Lala Eu Denizeni. coloco aqui na descrição, todo mundo vai conseguir ver dessa forma. Ótimo. Tem os Lala, links aí muitíssimo também. obrigada. Sim, sim, Imagina. sim, eu Vou coloco botar o link aqui. também da formação. Me dá só um segundinho. Boa, isso mesmo. E quero ver você lá. Eu tô fazendo muito curso agora nessa época, porque eu também tô passando mais tempo em casa, né? Antes eu tinha que gastar o tempo no transporte. Então, agora que tá sobrando tempo, eu tô fazendo muito curso. Que Então, com bom. certeza, o seu é um que eu tenho mesmo em mente de fazer. Até porque eu trabalho muito nesse sentido também, né? No sentido da mudança. Sim. É tudo completamente a ver. Olha, aqui tem a informação sobre a formação. Obrigada. Pronto, eu coloco tudo isso na descrição. Tá ótimo. Ok. E se quiser, o Instagram é só procurar. Posso pegar aqui o link também. Mas é o seu nome, não é? É. Tá. Muito bem. É isso. Muitíssimo obrigada, Lala. E vou encerrando por aqui esse podcast maravilhoso. Se inscrevam no canal, se inscrevam aqui para receber mais notificações também sobre mais materiais como esse. Eu tenho trazido muitos convidados por aqui. Lala, muito obrigada e nos vemos no seu curso. Sim, será muito bem-vinda. Tchau, tchau. Até o Tchau. próximo podcast. Até.